A Federação das Indústrias, a Fiesc, acompanha todos os meses o desenvolvimento industrial, a produção, as questões referentes a emprego e o saldo da balança comercial. E com o começo do ano é hora de ver as expectativas e as possibilidades. Por isso, nós convidamos hoje aqui no Bom Dia Santa Catarina o presidente do Sistema Fiesc, Glauco José Corte, que vai falar também do balanço de 2011. Bom dia, presidente. Obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente no Bom Dia. Vamos começar pelo balanço. Um balanço positivo. Qual é a avaliação que se faz? Olha, quando comparamos o desempenho da economia brasileira e também da economia catarinense com o dos países mais desenvolvidos, não se pode dizer que tenha sido um ano muito ruim. Não foi brilhante, mas não foi ruim. O país está crescendo cerca de 2,8%, 3% em 2011. Nós poderíamos ter crescido mais. Nós estamos pagando o preço dos excessos que cometemos em 2010. O país cresceu 7,5%. E isto provocou uma pressão inflacionária muito grande no primeiro semestre do ano, que levou o Banco Central a aumentar as taxas de juros e a conter o crédito, resultando num crescimento modesto em 2011. Presidente, até para deixar claro para o telespectador que nos assiste, né, crescer demais às vezes também complica se não houver um equilíbrio, um planejamento para o ano seguinte, é isso? É verdade, nós temos que crescer com sustentabilidade. E como nos últimos anos nós não tivemos nenhuma reforma estrutural e tivemos investimentos muito baixos, o nosso padrão de crescimento está baseado mais no consumo do que no investimento. E isso não dá sustentabilidade ao crescimento. A indústria sofre problemas de competitividade muito grande, principalmente pela concorrência com os importados, sobretudo dos países asiáticos, e portanto, nós estamos tendo um processo de desindustrialização um pouco precoce. Na verdade, nós temos que mudar o padrão de consumo. A indústria tem que crescer um pouco mais do que o PIB e o PIB um pouco mais do que o consumo. Quando nós alcançarmos esse equilíbrio, certamente nós teremos um desenvolvimento sustentável e equilibrado. Presidente, como é que a variação cambial afetou as indústrias catarinenses? A gente teve aí até setembro o dólar variando consideravelmente, né? Era considerado um dólar baixo, na casa de 1,60, a partir de setembro, raramente ficou abaixo de 1,80. O que prejudica mais o desempenho da indústria não é tanto o nível do dólar, é a grande oscilação do dólar. Isso nós tivemos em boa parte do ano, prejudicando, portanto, o planejamento, as encomendas, a colocação de produtos no exterior. Ainda assim, Santa Catarina cresceu cerca de 20% nas suas exportações, baseado, sobretudo, nas nossas commodities. E daí vem a incógnita em relação ao ano que estamos iniciando. Porque a Europa passa por um processo de crise agudo, certamente não teremos uma recuperação neste ano. Ainda bem que os Estados Unidos está iniciando uma recuperação lenta, vai ter um crescimento modesto, mas terá um crescimento. E a China é que vai assegurar certamente as melhores condições para o Brasil e para Santa Catarina, porque deve voltar a crescer cerca de 8%. E a China é o grande destinatário das exportações brasileiras e também catarinenses, sobretudo as nossas commodities. Portanto, nós teremos em 2012 um ano muito parecido com 2011. Podemos dizer que será, como se dissesse, um pouco mais do mesmo, né? Não vamos crescer 3,1%, 3,2%, enquanto nós não resolvermos a equação de que o país tem que poupar mais e gastar menos, a fim de que haja recursos para investimentos, certamente nós vamos manter um crescimento pequeno. Não é ruim, 3,5%, mas nós podemos crescer mais, podemos crescer 5%. Na sua primeira resposta, o senhor disse que dá para dizer que 2011 foi um ano razoavelmente bom. Esse razoavelmente vai continuar nos acompanhando, então, em 2012? Infelizmente, não será muito diferente de 2012. O que o país precisa despertar para a necessidade de algumas reformas estruturais que melhorem a competitividade, sobretudo do setor industrial. O Brasil é um país industrializado
E quando se esquece da sua indústria, normalmente, quando a indústria cresce menos do que o PIB cresce muito pouco. Nós temos que criar condições para que a indústria cresça mais do que o PIB e aí nós teremos um crescimento mais alentado, mais vigoroso e mais consistente. Nós tivemos abertura de vagas significativas de trabalho em 2011. Quais são os números oficiais e o que está previsto para 2012? Olha, esta certamente é a melhor notícia do ano. Nós criamos em Santa Catarina pouco menos de 110 mil empregos, 107 mil empregos, todos os segmentos econômicos do Estado, e a indústria criou 40 mil empregos. Ainda foi o puxador da criação de vagas de trabalho no Estado, cerca de 37%. Mas vamos ter um pouco mais de dificuldades em 2012, né? Porque o setor industrial, sobretudo, apesar das dificuldades, ele não iniciou um processo de demissão e certamente vai tentar manter o seu quadro de trabalhadores em 2012, mas com dificuldades de criação de novas vagas, porque nós estamos praticamente no limite. O desemprego está com uma taxa muito baixa, nós temos dificuldades de recrutamento de trabalhadores, sobretudo trabalhadores qualificados, e portanto, vamos ter um ano também em que vamos andar um pouco de lado em relação à geração de novas vagas de trabalho. Mesmo assim, deve crescer um pouquinho. Vamos crescer um pouco, mas será um crescimento um crescimento modesto. O crescimento do número de empregos vai acompanhar esse pequeno crescimento, esse leve crescimento que teremos no Produto Interno Bruto. Mas vamos crescer. A grande questão que se coloca é a seguinte: o Brasil pode crescer mais. Não estamos crescendo porque poupamos pouco, investimos pouco e porque não avançamos em questões de reformas estruturais que assegurariam melhores condições de competitividade à indústria e aos segmentos econômicos. Presidente, muito obrigada pela sua entrevista. Sucesso para as indústrias catarinenses nesse ano de 2012. Obrigado, um feliz ano novo e obrigado pelo espaço. Para todos nós. Obrigado mais uma vez e bom dia.